O golpe. História incruenta. A visão que muitos temos sobre o Brasil é marcada por alguns mitos. 1. Nosso país seria imune a grandes catástrofes naturais, como terremotos e furacões. 2. Também seria afortunado pela grandeza de nossas riquezas naturais, pela dimensão continental do território. E 3. Pelas características singulares do nosso povo, cordial e otimista. Mais ainda, 4. Viveríamos uma democracia racial, assinalada pela convivência supostamente pacífica das raças. E 5. Teríamos uma história incruenta. Incruenta é em que não há sangue ou morte da vítima. Pois as grandes transformações políticas, como a independência em 1822 e a República em 1889, teriam se dado sem derramamento de sangue. Assim, o golpe de 1964, como outros eventos marcantes da história política brasileira, teria ocorrido sem violências. Sabemos que os mitos têm muita força. Eles acabam influenciando a atitude das pessoas, mesmo quando são desmentidos pelos fatos históricos. Não deve ser fácil falar em história incruenta para as famílias de Jonas Barros, Ivan Aguiar, Ari Cunha e Labib Abdus, que morreram no dia 1º de abril, durante o golpe de 64. Naquele dia, o capitão Ivan Cavalcante Proença, do Regimento Dragões da Independência, deu-se conta das incertezas do momento. Seus colegas sabiam de sua posição legalista e pareciam oscilar entre o apoio ao golpe e a cautela dos que, nesses momentos, preferem ficar em cima do muro. O capitão Ivan Proença recebeu um comunicado preocupante de 2 sargentos. Perto dali, na Praça da República, estudantes e populares estavam sendo ameaçados por armas. O capitão dirigiu-se para lá e viu algo estarrecedor. Homens apontavam armas como revólveres e velhas metralhadoras a partir de veículos utilitários, na direção da sede da Faculdade Nacional de Direito, na qual estudantes do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira protestavam contra o golpe militar. Proença decidiu defender os alunos, mandou que aqueles homens armados abandonassem o local e voltou seu próprio armamento muito superior contra eles. Salvou vidas e comprometeu a sua própria vida, pois seria punido pelos golpistas vitoriosos e caçado, tendo sua carreira interrompida. Apesar da atitude de Proença, Ari e Labib foram mortos naquele dia, 1º de abril de 64, ali no Largo do Caco, Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, onde estavam concentrados algumas centenas de estudantes, foram vítimas de tiros, provavelmente do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, espécie de grupamento paramilitar clandestino que atacava quem lhes parecesse, entre aspas, subversivo. Ari e Labib foram levados ainda com vida ao Hospital Souza Aguiar, nas proximidades, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Houve mortes também no Nordeste. A imediata deposição pelos golpistas do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, enchera de revolta alguns pernambucanos. Jonas e Ivan participavam da manifestação de rua contra a deposição arbitrária do governador. Uma enorme repressão policial seguiu. Tiros foram ouvidos, Jonas e Ivan foram atingidos e mortos. Talvez por ingenuidade, alguns contabilizam a violência pelo número de mortes. Abre aspas. Se houve poucas mortes no dia do golpe de 64, ele não foi muito violento. Fecha aspas. O que é que isso significa? Bem, segundo essa leitura, teríamos confirmado a nossa tradição de, entre aspas, história incruenta, uma história sem mortes. Há também os que chamam a atenção para o fato de que a derrubada de João Goulart foi fácil, pois além de não ter havido um grande derramamento de sangue, tudo teria sido resolvido com alguns telefonemas. Eu botei aqui a tese do Hélio Gaspari. Isso é relativamente verdadeiro. De fato, Goulart caiu com facilidade. Poucos atos de violência foram verificados e, efetivamente, muita coisa de fato foi decidida por telefone. Mas essa é uma leitura simplificadora. A brutalidade do golpe de Estado de 64 está evidenciada pelo sangue das pessoas que morreram. Deve ser denunciada não apenas por outras formas de violência, inclusive de natureza institucional, mas também pela grande quantidade
de ações arbitrárias que tomaram conta do país naquele início de abril de 64. Não houve a asepsia que a tese da Batalha de Telefonemas pressupõe. O golpe de 64 não foi marcado pela banalidade. A tese de um golpe asséptico e banal relaciona-se à persistência do mito da história incruenta no Brasil e corrobora a leitura segundo a qual nos primeiros anos do regime militar não teria havido tortura. Isso realmente não é verdade. Logo após o golpe, inúmeras ações arbitrárias ocorreram, como prisões sem mandado judicial, interrogatórios violentos, tortura. O golpe, como costuma acontecer nesses casos, liberaria uma onda de arbítrio.